Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia, pessoal, de um pão especial para sanduíches. Isso mesmo, olha ele aí, ó. Olha que bacana que fica o efeito rendado nesse pão. Muitas pessoas nos pediram uma receita própria para pão especial de sanduíches e agora a gente fez, tá? Essa receita é uma receita base. Você pode fazer o seu pão hot dog, você pode fazer um pão maior ou menor. Essa é a proposta dessa receita. Portanto, hoje no canal Chefe Mancuso, pão especial para sanduíches. Vamos lá, vamos para a receita. E para a nossa receita vamos utilizar a fermentação mista, onde o fermento seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero fazer somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo dos pães com fermentação longa. Faz a mistura, a sova, realiza as dobras para que o pão fique com a leveza necessária e leve para a geladeira, para maturação. Após 12 horas em média, você tira da geladeira, deixa a massa chegar em temperatura ambiente e aí você segue o processo da modelagem e da fermentação final em temperatura ambiente, tá? Essa é a minha sugestão. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Pessoal, faz a receita da mesma forma, só tira o fermento natural da receita e segue com os mesmos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento seco, tá bom? Hoje então nós vamos trabalhar com a fermentação mista. E para nossa receita vamos utilizar os seguintes ingredientes. Ó, tenho aqui 300 gramas de farinha, eu quero um pão macio, então essa farinha é a tipo 1, tá? Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, tenho 100 gramas de fermento natural já ativo, 130 ml de leite, 45 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido, o leite entra variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, colocamos a manteiga, misturamos um pouco, saímos do bowl, vamos para a bancada, iniciamos a sova. 3 minutinhos de sova, a gente inclui o nosso sal. E aí nós vamos sovar por mais 3 minutinhos em média, até atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos aqui o fermento seco, o açúcar, usamos uma mão na massa, a outra fica livre para eu colocar os outros ingredientes. Misturamos bem, formamos aqui uma cavidade e vamos colocar o líquido. Ó. O ovo 100%. Colocamos o fermento natural 100% e vamos colocar metade do leite, ó. Lembrando que o líquido é sempre variável, tá? Deixamos aqui e começamos a mexer somente aqui no meio, tá? Ó. Tudo muito bem misturado, agora colocamos mais um pouquinho do leite, reservando um pouquinho, ó. Agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta, tá? Vamos lá. Nesse momento é interessante a gente pedir ajuda para a nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Olha lá a minha mão. Ó. A gente tira o excesso de massa da mão e verifica a umidade da massa. Olha lá, ó. Temos ainda ingredientes secos, tá vendo? Ó? Agora então a gente vai colocar o restante do líquido. Ó. Sempre variável, sempre medindo a umidade da massa, tá? Então agora nós vamos misturar até não ficar mais nada seco. Não temos mais nada seco, olha lá. E agora então a gente coloca a nossa manteiga. Eu gosto de colocar ainda dentro da tigela, tá? Para eu poder distribuir melhor essa manteiga na massa. Agora precisamos acreditar no processo. Quando a gente começa a misturar a manteiga ou alguma outra gordura, parece que nós vamos precisar de farinha, parece que a massa vai desandar. Mas não, é só trabalhar, tá? É só sovando a massa, misturando, que essa manteiga ou a gordura vai fazer parte da massa. Tá bom? Então vamos lá, vamos misturar
até a manteiga fazer parte da nossa massa. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa, olha lá que legal, tá? Sem nada de farinha, hein, pessoal? Agora então a gente vem para a bancada, ó. Agora nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Se tiver muito úmida a massa, pode jogar um pouquinho de farinha, tá? No meu caso aqui, tá tudo tranquilo. Então agora a gente sova o pão para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão. Olha lá como que a massa rasga muito fácil, ó. Tá vendo? Então nós vamos sovar 3 minutinhos, depois a gente vai acrescentar o sal e sovar por mais 3 minutinhos. E aí nós vamos medir essa elasticidade novamente, tá? Então vamos lá, sovando a massa. Após 3 minutos já temos uma elasticidade necessária, olha lá que legal, ó. Tá? Agora a gente acrescenta o sal. Ainda não temos a elasticidade que a gente precisa, tá? A massa ainda está rasgando. Mas se eu não colocar o sal agora e deixar para colocar muito no final, a gente não distribui o sal corretamente, tá bom? Então a gente coloca o sal agora, sem medo de ser feliz, e continua a sova. E vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. Chamamos esse método aqui de ponto de véu, tá? Por que esse nome? Porque a gente tenta abrir bem fininho, como se fosse um véu, tá? O máximo que a gente conseguir. Olha lá que legal, ó. Olha a elasticidade da massa em comparação com o início da sova, né? Ela estava toda rasgando. Agora eu tenho a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão, tá bom? Muito bem. A partir desse teste eu tenho a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente. E o que a gente faz agora? Pessoal, nós temos que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou essa elasticidade, a gente ativou o glúten. Então, se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá? Então, a gente agora segura a fermentação da massa aqui, ó, tá? A mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, ó. E a gente faz esse movimento para quê? Para fechar a fermentação aqui, ó, tá? E agora a gente vai deixar essa massa descansar por 20 minutos, tá bom? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Tudo bem, nossa massa descansou por 20 minutos. Agora nós vamos dividir, pessoal, em 6 unidades, tá? Um pouquinho de farinha em cima, tiramos a fermentação e vamos cortar aqui, ó. Vamos lá. Nossas massas estão divididas, agora nós vamos para a pré-modelagem. Vamos deixar essas 6 peças aqui boleadas, tá? Ó. A gente fecha o fundo da massa. Com essa parte da mão aqui, ó, a gente fecha o fundo. Essa parte que a gente formou aqui vem para a bancada e a gente faz esse movimento, ó. O dedão sobe mastigando, olha lá. E esses 3 dedos descem mastigando aqui do outro lado, ó. Fazendo isso, a gente tem a nossa massa boleada, tá? Como é uma pré-modelagem, ela não precisa ser um boleado perfeito, tá bom? Vamos bolear o restante das massas. Nossas massas estão boleadas, agora nós vamos deixar descansar por 15 minutos. Muito bem, nossos pães descansaram por 15 minutos e agora nós vamos para a modelagem final. Para a modelagem do nosso pão para sanduíche, ó, vamos fazer uma modelagem chamada Batar, ó, B-A-T-A-R-D, tá? Batar, uma modelagem francesa. E como que é essa modelagem? Ó, vou tirar aqui o excesso de farinha. A gente pega a massa, tá? Vira do contrário. Virou do contrário, a gente tira um pouquinho da fermentação, bem pouquinho. Ó. Agora a gente pega aqui em cima da massa e vem um pouco antes da metade, ó. E fecha o pão. Fecha sem medo, tá? Ó. A gente vai fazer um sorriso aqui, ó. Tá? Agora a gente pega aqui em cima de novo, a gente passa um pouco para frente da metade do pão e fecha de novo. O que a gente está fazendo aqui? Segurando a fermentação do pão, para que ele cresça e fique leve, tá? Ó, esse é o segundo sorriso. Agora a gente vai fechar o pão. De que maneira? Pegando aqui em cima e fechando o pão aqui, ó. Formando o que os alunos brincam que é um risoles, né? Ó, parece um pastelzinho, mas é um pão, ó.
essa aqui é a chave do nosso pão, é onde o pão fechou. Então essa parte aqui vai para baixo, ó. E aqui agora a gente faz um pequeno movimento para alongar um pouquinho esse pão, ó. Tá? Para ele ficar perfeito para sanduíche. Olha lá, ó. Tá? Mas aqui nós temos a parte mais fina, aqui mais gordinho e aqui fina de novo, tá? Essa é a proposta da modelagem Batar. Olha lá, ó. Agora nós vamos fazer essa modelagem aqui com todas as outras massas. Vamos lá. Muito bem, todas as massas estão modeladas e agora nós colocamos aqui na assadeira, tá? Uma assadeira lisa e eu utilizo essa manta de teflon aqui, tá? Para eu não precisar untar a assadeira. Você encontra essa mantinha de teflon em lojas para produto de confeitaria, combinado? Muito bem, pessoal, nesse momento aqui, ó, nós temos que ficar muito ligados nessa chave do pão, ó. Ela tem que ficar sempre para baixo, tá? Se a chave ficar um pouquinho aqui para o lado, esse pão aqui vai crescer dessa maneira aqui, ó. E aí ele vai rachar. E aí a gente não consegue finalizar o nosso processo, ó. A chave sempre para baixo, ó. Tá? Olha lá. Agora então nós vamos pincelar a gema de ovo com um pouquinho de leite. E vamos agora passar aqui, ó, a nossa mistura de gema de ovos com um pouquinho de leite, tá, pessoal? Fazemos isso antes da fermentação final, tá? Ó. E agora, antes da fermentação final, já vamos cortar o nosso pão. Vamos fazer alguns cortes para dar o estilo chamado de pão rendado. Parece que vai ter uma renda em cima do nosso pão, tá? E como que a gente faz isso? Pegamos uma lâmina, tá? Ou um bisturi. Nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. O pãozinho está desenhado aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Um corte, dois cortes, tá? Entre os dois cortes eu vou fazer um corte. Aí eu venho de novo, um corte, outro corte. Entre esses dois cortes eu faço mais um corte. Entenderam? Aqui, ó, a hora que o pão fermentar, ele vai abrindo esses cortes, formando uma renda, tá bom? Então nós vamos fazer esses cortes aqui nos nossos pãezinhos, tá? E vamos iniciar os cortes, ó. Tenho aqui a lâmina, tá? Metade de uma lâmina. Ou o nosso bisturi, ó. Tá? Pode ser um ou outro. E aqui a gente faz da seguinte maneira, ó. Tem o pão aqui, aí eu vou fazer assim, ó. Um corte, dou um espaço, outro corte, dou um espaço, outro corte. Entre esses dois cortes, faço um corte. Entre esses dois, mais um corte. Aqui do lado esquerdo, mesma coisa, ó. Entre esses dois cortes, faço um corte. Entre esses dois, outro corte. Aqui, entre esses dois cortes, faço um. Entre esses dois, faço um. E aqui do ladinho, fazemos mais dois cortes cada lado, tá? Ó. Cortamos aqui, aqui e aqui. E esse é o nosso pão rendado, olha lá. Vamos fazer isso aí em todas as peças. Nossos pães estão cortados e agora nós vamos para a fermentação final. Eu gosto de colocar um plástico aqui em cima, cobrir com um pano e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? Vamos deixar de 50 a 60 minutos para ter a resposta que a gente espera. Vamos lá! E o nosso pão teve a sua fermentação final. Olha lá que legal, pessoal. O efeito que deu, tá? É essa renda aqui, ó, que a gente usa tanto aqui na padaria, tá bom? Então agora nós vamos levar para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos nessa temperatura e deixar por 10 minutos, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha, virar a assadeira se for necessário e deixar por mais 5 minutos nessa mesma temperatura. Vai dar um total de 15 minutos a 180 graus. No forno turbo você pode colocar 150 graus de 10 a 12 minutos. No forno de lastro, 200 graus de 15 a 20 minutos. Então vamos agora para o forno doméstico.
temos o nosso pão devidamente assado, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, ó. Muito legal, né, pessoal? Foram então os 15 minutos a 180 graus, tá? Agora a gente vai esperar 3 minutinhos e nós vamos tirar aqui de cima dessa forma, tá? Por quê? Porque senão gera umidade embaixo do pão. E aí a gente vai deixar esfriar e depois a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso pão especial para sanduíche. Olha lá que legal, ó. Esse efeito aqui é muito bacana, né, pessoal? Embaixo tudo tranquilo, ó, tá? E agora então a gente vai cortar e ver a maciez do nosso pão, ó. Ao cortar você já percebe que tá bem macio, né? Essa é a ideia do nosso pão, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, hein? Muito leve, muito macio, ó. Essa era a nossa proposta, tá? Ter um pão onde eu pudesse montar os meus sanduíches e o cliente que vai comprar na sua cafeteria, na sua loja, ele leve para casa e continue com essa maciez aqui, tá bom? Essa é a nossa proposta, pão especial para sanduíches. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão especial para sanduíches, pessoal. Aproveitem essa receita, tá? Ela pode ser coringa aí na sua produção. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelório de Ouro e aos meninos que trabalham lá na padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, valeu pessoal, tchau, tchau.